Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. O tema da nossa aula de hoje é hidrocarbonetos. Vamos dar continuidade a esse assunto. Antes de começar a nossa aula, gostaria de fazer alguns questionamentos para vocês. Queria saber se vocês conseguem identificar onde é que a gente pode encontrar hidrocarbonetos aromáticos no nosso cotidiano. Então, a gente já viu boa parte dos hidrocarbonetos que estão presentes no nosso cotidiano. Vocês conseguem identificar outros, tipo o TNT, as bombas. Como é que é feita as bombas? Vocês sabem de quais substâncias são feitas as bombas? E aí, alguém sabe? Os detergentes, alguém saberia como é que é feito? Quais são as substâncias que estão ali presentes nos detergentes? E dos fertilizantes, alguém saberia como é feito os fertilizantes? Qual é a função química que está ali presente? Os materiais plásticos, as vasilhas plásticas que na sua fabricação. Como é que ela é feita? Quais são os materiais que são utilizados? E os solventes, como eles são feitos? Quais são as substâncias que são feitos2solventes? E o mais que a gente mais conhece ali no nosso cotidiano é a naftalina, aquelas pilhinhas de naftalina que colocamos ali nas roupas por conta dos insetos, baratas. E aí, alguém sabe quais são as substâncias que são feitas isso aqui que eu acabei de citar para vocês? Então, pessoal, para a fabricação dessas substâncias, das bombas, detergentes, fertilizantes, plásticos, solventes e a naftalina, nós vamos ter ali hidrocarbonetos aromáticos, certinho? Que é o assunto da nossa aula de hoje. Então, depois dessa explanação de como a gente pode encontrar os hidrocarbonetos aromáticos, eu convido vocês para a nossa aula de hoje a respeito dos hidrocarbonetos aromáticos. Então, vamos lá para mais conhecimento. Então, o que nós vamos aprender sobre hidrocarbonetos na nossa aula de hoje? Nós vamos estudar o grupo dos aromáticos, que é essa figurinha bem aqui. O nome dessa figurinha aqui, pessoal, vai se chamar benzeno, que a gente vai ver um pouco mais sobre ela no decorrer da nossa aula. Então, e o que são hidrocarbonetos aromáticos? São os hidrocarbonetos que vão possuir um ciclo plano com 6 átomos de carbono, ligados entre si por ligações duplas que se alternam em ligações simples. Isso torna eles estáveis, são compostos bastante estáveis e só reagem em condições energéticas. Ou seja, os hidrocarbonetos aromáticos eles vão formar um ciclo, né? E vai ter ali ligações simples e ligações duplas. E vai estar ali como se fosse uma ressonância, que a gente chama de ressonância, porque vai estar alternando de ligação dupla para ligação simples. Certinho? Então é isso que a gente precisa entender para saber o que são hidrocarbonetos aromáticos. Eles vão ter 6 carbonos, um núcleo, né, com 6 carbonos, fazendo duplas ligações e ligações simples. Então, o hidrocarboneto aromático mais simples que a gente conhece, ele é chamado de benzeno, que é essa figurinha aqui. Ele vai ter 6 átomos de carbono e também vai ter 6 átomos de hidrogênio. Por isso que ele é tão estável, é uma substância bastante estável. Nós podemos representar dessa forma, temos aqui 6 átomos de carbono, né? Fazendo a sua dupla ligação alternando. Aqui nós temos uma dupla ligação, uma ligação simples, outra dupla ligação, e assim sucessivamente. Como eles estão em ressonância, essa dupla ligação ela pode vir aqui ou aqui, ela sempre está alternando. Outra representação que a gente pode ter é dessa forma, certo? Então, nós temos aqui a dupla ligação em alternância com ligações simples, e para demonstrar essa ressonância, que essas duplas ligações estão se mexendo, estão se movendo, nós colocamos outra representação que é dessa forma, com a bolinha aqui ao centro, representando que está ali se alternando, ou seja, as duplas ligações estão em constante movimento, o que torna essa substância bem estável. Então, pessoal, o que nós podemos dizer sobre o benzeno? Então, ele é cancerígeno, certo? Uma substância bastante cancerígena. Ele é um líquido incolor e inflamável.
Já sabemos que o benzeno ele vai ter 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio, conforme essa figurinha aqui, certo, pessoal? E o benzeno ele também vai estar ali presente na gasolina, que a gente viu também outro hidrocarboneto lá no início, né? Que ele é um alcano, então, que a gasolina é um tipo de alcano. Nós vamos ter também benzeno ali presente na fórmula da gasolina, certo? E uma curiosidade, pessoal, é que antes o benzeno ele era utilizado como loções pós-barba. Era utilizado ali nos cosméticos. Isso quando não se sabia os perigos que tinha essa substância, né? Porque ela é cancerígena, altamente cancerígena, certo? Então, isso aqui são algumas das características do benzeno. Ele também vai ter um aroma agradável, por isso que ele era utilizado como loção pós-barba lá há muito tempo atrás, certo? Agora nós vamos observar aqui a nomenclatura dos aromáticos, do grupo dos aromáticos. Como é que vai ser feita essa nomenclatura? Ela é um pouco diferente, é mais como a gente utilizar nomes já específicos para as substâncias, mas em síntese, a nomenclatura dos aromáticos ela vai terminar com a terminação eno, certo? E quando tiver ramificação vem primeiro, igual a gente vinha estudando anteriormente. Se tiver ramificação, mais de uma ramificação, a gente vai fazer a contagem dos carbonos, com que essa ramificação fique com o menor número possível e que venha em ordem alfabética. Para a gente entender melhor, nós vamos resolver aqui esse exemplo, dessas figurinhas aqui ao lado. Nesse primeiro, nós temos aqui o benzeno, né? Nosso anel aromático. Nós vamos ter aqui uma ramificação, que todo mundo já sabe qual o nome dessa ramificação, né, pessoal? Nós já estudamos. E essa ramificação é metil. Então, como é que vai ficar o nome desse composto? Sabemos que a ramificação vem primeiro, então vai vir primeiro metil e depois o nome benzeno. Viu como é simples? Nesse caso aqui não precisa a gente identificar em qual carbono vai estar a nossa ramificação, porque só tem uma ramificação, então a contagem é da primeira ramificação, certo? Então vai ficar metil benzeno. Esse composto aqui ele também é conhecido como tolueno. Por isso, nos aromáticos é mais como a gente conhecer eles, os compostos, os nomes deles, já por nomes mesmo, nomes específicos, sem ser essa nomenclatura da IUPAC, certo? É como se fosse, vamos supor aqui, um apelido. Então, ó, vamos supor aqui que o apelido para o metilbenzeno é tolueno. Então, ele é mais conhecido como tolueno, certo? Só para demonstrar aqui para vocês. No exemplo aqui de baixo, nós vamos ter 3 ramificações, né? Primeiro, nós vamos ter uma ramificação metil, bem aqui. Outra ramificação metil e outra propil. Nesse caso aqui, como tem mais ramificações, é necessário a gente identificar as ramificações e fazer a contagem dos carbonos, com que essa contagem, essas ramificações fiquem com o menor número possível para essas ramificações. E vamos seguir a ordem alfabética. Então, a gente vai ter metil e propil. Quem vai vir primeiro é a metil. Então, primeiro a gente vai fazer a contagem dos carbonos. Então, aqui vai ser o nosso carbono de número 1. Será que a contagem vai vir por aqui, pessoal? O que vocês acham? Não, né? Porque se eu fizesse a contagem por aqui, ia ficar com o maior número possível. Então, a contagem não vai ser por aqui, certo? Vai ser pelo outro lado. Vai ser nesse sentido. Só para vocês entenderem. Então, aqui fica o carbono de número 2. Aqui nós vamos ter o carbono de número 3. Aqui o de número 4. Número 5. E o de número 6. Agora a gente faz a nomenclatura normalmente, como a gente já vem estudando. Primeiro, vamos ter duas ramificações metil. Então, a gente vai ter que identificar 1,2 dimetil, porque são duas ramificações. Aqui uma e aqui a outra. Então, 1,2 dimetil. No carbono de número 3, propil, benzeno. Então, vai ficar como 1,2 dimetil, 3 propil, benzeno. Percebam que é bem simples para a gente fazer a nomenclatura. Basta a gente seguir as regras que nós já sabemos, né, que foi visto nas aulas passadas, que nós vamos conseguir fazer a nomenclatura desses compostos. Certinho?
Então, quando a gente está falando aqui dos aromáticos, é como a gente ter alguns prefixos para nortear a gente na hora da nomenclatura. Quando a gente tiver mais de uma ramificação, fica mais fácil a gente fazer por meio desses prefixos que vão ser ditos agora. Nós vamos ter o prefixo orto, pode ser representado ou orto ou com a letrinha O. Ele vai ficar nas posições 1 e 2 ou 1 e 6, conforme aqui o exemplo. Então, está aqui a posição orto, ela pode ficar na posição 1 ou na posição 2. 1 e 2 ou 1 e 6, certo? Nós vamos ter também o prefixo meta, pode ser representado pela letrinha M, que vai ficar nas posições 1 ou 3. Pode ficar aqui na 1 ou na 3. E também pode ficar na 1 ou na 5, que é nesse radical aqui livre, certo? E vamos ter o prefixo para, que pode ser representado pela letrinha P, que ele vai ficar nas posições 1 e 4, que é as extremidades aqui, ó. Vai ficar aqui ou na outra ponta, certo? Então, nós vamos ter orto, meta e para. Nos aromáticos, nós vamos ter também quando eles são de aromáticos mononucleares ou monocíclicos. O que é isso? São aromáticos que vão ter apenas um ciclo. E eles ainda vão ser divididos em duas classes. Vão ser ramificados saturados e ramificados insaturados. E o que é isso, professor? Pessoal, nós vamos ter aromáticos mononucleares, que vão ter só um núcleo, com ramificações saturadas, é aquela ramificação que só tem ligações simples. E quando ele tiver só um núcleo e tiver ramificação insaturada, que vai ter, na sua ramificação, vai ter ali uma dupla ligação, certo? Ou uma tripla ligação, vai ter uma insaturação. Vejamos aqui o exemplo das ramificações saturadas. Nós temos aqui o tolueno, que foi o exemplo que a gente fez lá no começo da nossa aula, né? Nós temos aqui metil, ramificação metil, benzeno, que pode ser chamado de tolueno. Observe que ele só tem um núcleo, né? Só tem um anel aromático, e a ramificação dele aqui, ela é saturada, não tem ligação dupla, é a ramificação metil. Temos outro exemplo, nós temos aqui somente o núcleo, né? O anel aromático e a ramificação metil. Então, nós temos aqui o exemplo do etil-benzeno. Já sabemos que a ramificação vem primeiro e depois o nome benzeno. Aqui do outro lado, nós vamos trabalhar com ramificações insaturadas, somente com o núcleo. Então, está aqui o nosso anel aromático, que a gente pode chamar de anel aromático, que é o benzeno. Nós vamos ter aqui a ramificação insaturada. O nome dessa ramificação aqui, pessoal, ela se chama etenil ou vinil. Como foi dito lá no começo, que para a nomenclatura dos aromáticos é mais comum a gente utilizar apelidos, vamos supor assim, né? Que são nomes já mais comuns. Então, o nome desse composto aqui, ele se chama estireno. Ao invés da gente fazer a nomenclatura de etenilbenzeno, nós temos aqui o estireno. Então, temos aqui a diferença entre ramificações saturadas e ramificações insaturadas para aromáticos somente com um núcleo. Os aromáticos também são polinucleares, ou seja, vão ter mais de um núcleo. E também eles vão ter núcleos isolados ou núcleos condensados. Os núcleos isolados é que eles vão ser separados, não vão estar ali juntos. O exemplo que nós temos aqui é o bifenilo, certo? Nós vamos ter dois núcleos aromáticos separados, conforme aqui a imagem. O outro exemplo que nós temos aqui é 1,3 difenilpropano. Nesse caso aqui, o nosso núcleo aromático ele está aqui como ramificação. Ramificação aqui da molécula de carbono do propano, certo? Do hidrocarboneto aqui propano. Então, nos carbonos 1 e 3, nós vamos ter um fenil, que quando a gente está trabalhando com ramificação, essa ramificação, o nome dela é fenil. Então, 1,3 difenil, porque são duas ramificações fenil, propano, certo? Então, pessoal, quando a gente tem ali aromáticos e elas são ramificações, o nome dessa ramificação, quando ela é aromática, é fenil. Então, por isso aqui ele está como uma ramificação. E vamos ter também os núcleos condensados. Nós temos aqui dois núcleos aromáticos que estão ali unidos, estão condensados. O exemplo nós temos aqui a naftaleno,
aqui eu acredito que todo mundo conheça o que é algum composto derivado do naftaleno, que é aquelas pilinhas que a gente utiliza como naftalina para colocar ali nas roupas contra insetos, baratas e outras coisas, né? Então, a naftalina ela também é utilizada como fungicidas, corantes e alguns plásticos, certo? E temos também o antraceno, que é outra molécula para demonstrar aqui os núcleos condensados. O antraceno ele é uma matéria-prima para corantes, ele é utilizado muito em corantes. Então, nós temos aqui a demonstração dos aromáticos polinucleares, que vão ter vários núcleos. Eles podem ser condensados, que estão juntinhos, ou podem ser isolados, quando estão separados, certo? Então, turma, finalizamos mais uma aula de Química com o assunto de hidrocarbonetos aromáticos. Espero que vocês tenham entendido o assunto e consigam assimilar esse assunto com o nosso cotidiano e ver a vasta variedade dos hidrocarbonetos que estão presentes aqui no nosso dia a dia. Finalizamos também as 3 aulas de Química referente a hidrocarbonetos. Espero que vocês tenham aproveitado esses momentos de aula e bons estudos e até mais. Tchau!